Salve, salve pessoal, boa noite a todos. Todo mundo entrando. Hoje é sexta-feira. O nosso grupo geralmente é quinta-feira, mas eu adiei essa semana para hoje, sexta-feira. Todo mundo entrando, boa noite a todos. Pessoal do Periscope, pessoal do Instagram, boa noite a todos. Pessoal de Cuiabá, Brasília, Espírito Santo, Araraquara, São Paulo na área, boa noite, boa noite. Muito bem, pessoal, vamos começar agora a nossa temática de hoje em 15 segundos, assim todo mundo ingressar. Pessoal do Periscope, pessoal do Instagram, pessoal de Goiânia, Minas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Manaus. Podemos começar? Todos entraram? Bem, amigos, o Periscope de hoje ele vai ser curto porque o tema é curto. Eu vou focar no único tema que é a competência no tráfico de drogas. Especificamente, aquela grande distinção entre o tráfico nacional, o tráfico transnacional, o tráfico antigamente chamado internacional. Vamos ver as questões de competência. Em primeiro lugar, a antiga lei de drogas, a Lei 6368 de 76, ela trazia o tráfico chamado internacional. E o tráfico internacional era de competência da Justiça Federal. Hoje, o artigo 70 da atual Lei de Drogas, 11.343 de 2006, fala do tráfico transnacional. O artigo 70 diz que, salvo no caso de tráfico transnacional, quando a competência da Justiça Federal, a competência da Justiça Estadual. Tá bem? Então, o tráfico hoje transnacional, a competência para processá-lo é julgada da Justiça Federal. Só que eu quero fazer uma diferença, porque a antiga lei falava em tráfico internacional de drogas. E cabe a você saber qual é a diferença entre tráfico internacional e tráfico transnacional. Qual é a diferença? Bom, amigos, como o nome sugere, quando o tráfico era internacional, o que era necessário para a caracterização disso? Como o nome sugere, internações. Era necessário provar um vínculo entre duas nações soberanas. Era necessário provar um vínculo existente entre duas nações soberanas para classificar aquele tráfico como internacional. Então, por exemplo, a droga sairia do Brasil e iria para a Espanha. Era necessário provar esse vínculo entre o Brasil e a Espanha. De onde saiu a droga, quem remeteu, para onde a droga iria, qual país, qual cidade, quem receberia. Então, provado esse vínculo, né, estava caracterizado o tráfico internacional. Não basta que a droga viesse de fora, era necessário provar o vínculo. Eu sempre dou o seguinte exemplo. O agente é flagrado com 1 quilo de cocaína no meio da rua escrito Made in Bolívia. Era internacional se não se provasse. O vínculo entre Bolívia e Brasil não era internacional. Era um tráfico nacional, porque não haveria prova desse vínculo entre duas nações soberanas. Na atual lei, o tráfico é transnacional. Na transnacionalidade, não preciso provar o vínculo entre as duas nações soberanas. Não. Na transnacionalidade, eu não preciso provar que a droga sairia da Colômbia e viria para o Brasil, sairia do Brasil e iria para a Holanda. Não. Na transnacionalidade, como o nome sugere, transnação. Basta se provar que a droga transcenderia o território nacional. Isso não tem nada a ver com o direito penal do inimigo, tá?
antes que vocês confundam. Alguém está falando aí, não tem nada a ver. Então, assim, vamos prestar mais atenção e parar de falar, porque acaba confundindo a si mesmo e aos demais colegas que assistem o Periscope, tá? Então, vejam, basta que a droga transcenda o território nacional. Basta se provar que a droga iria para fora do país ou que ela viria de fora do país. Eu não preciso provar o vínculo entre as duas nações soberanas. Então vejam, se eu tiver prova que a droga iria para fora do país, eu tenho tráfico transnacional. Se eu tenho provas que a droga veio de fora do país, não importa de onde, não é? Não importa de onde, o tráfico é transnacional. Então vejam, vejam que interessante. Não preciso provar o vínculo mais entre duas nações, dois países soberanos, tá? Então dou o seguinte exemplo. O agente é flagrado na sala de embarque do aeroporto internacional. Não importa para onde ele vai, o que importa é se ele vai com a droga para fora do país, aquele tráfico é transnacional. Como também, se ele é flagrado com uma droga que ele importou do exterior, não importa de onde ele veio, o que importa é que a droga veio de fora do território brasileiro. Então isso é o tráfico transnacional. E de acordo com o artigo 70 da Lei de Drogas atual, o tráfico transnacional ele é de competência da Justiça Federal. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Agora, uma outra questão que envolve competência da Justiça Federal. Tráfico de drogas praticado a bordo de navio ou aeronave. De acordo com a Constituição, artigo 109, inciso 9, qualquer crime praticado a bordo de navio ou de aeronave, a competência também é da Justiça Federal. Ok? Então, cuidado. Quer ver uma questão interessante? O agente vendeu droga dentro do avião. O avião estava em pouso no solo com a porta aberta. Ainda assim, a competência é da Justiça Federal? A resposta é sim. Por que sim? Não se exige que o avião esteja em voo ou que a embarcação esteja em navegação. Basta, a Constituição é clara, que seja a bordo de. Sobre isso, o STJ, no informativo 464, anote, o STJ no informativo 464 disse que a competência, sim, é da Justiça Federal, julgando uma questão relativa ao crime de roubo. Foi um roubo praticado dentro de uma aeronave que estava em pouso com a porta aberta, disse o STJ. Ainda assim, a competência é da Justiça Federal porque foi praticado a bordo de navio e aeronave. Esse mesmo entendimento pode ser trazido para o tráfico de drogas. Então, a aeronave em pouso com a porta aberta, o agente vende droga para um passageiro, ou um comissário vende droga para um passageiro, né? Tô com fome, o que tem aí? Tem café, tem cappuccino, tem sanduíche, tem biscoito, tem cocaína, maconha, você pode escolher. Aí o passageiro, é sério, e a cocaína? Então, aqui vendeu. O comissário traficou dentro da aeronave com a porta aberta em solo. A competência é da Justiça Federal, tá? Muito bem, amigos. Agora, tomem cuidado com outra questão de competência. E se for hipótese de foro especial por prerrogativa de função? E aí? Um deputado federal praticou o tráfico de drogas em qualquer lugar, em qualquer situação, a bordo de navio ou aeronave, não importa. Ou um prefeito municipal, ou um governador do estado, não importa. Eu sempre costumo dizer que o foro especial por prerrogativa de função é o campeão, ganha de todo mundo, ganha até do júri que também tem competência constitucional. Então, se quem praticar o tráfico de drogas tiver foro especial por prerrogativa de função, a competência será daquele foro especial por prerrogativa de função. O governador do estado tem foro especial onde? No STJ.
Prefeito municipal tem foro especial onde? No TJ do estado ao qual o município pertence. O senador da República tem foro especial onde? No Supremo Tribunal Federal. Então, não importa o local, não importa a circunstância em que se pratique o tráfico de drogas, se o agente que praticar o crime tiver foro especial por prerrogativa de função, ele será julgado pelo foro especial, tá? Ok? Agora, um alerta. Você está proibido de falar foro privilegiado. Proibido. Quem está proibindo? Eu? Não. Quem está proibindo é a técnica, é a dogmática. Você está proibido pela técnica de falar foro privilegiado. Privilégio é da pessoa. A prerrogativa é do cargo. O foro especial é em razão do cargo. Uma vez que a gente não tenha mais o cargo, a prerrogativa cessa. Então, parem de falar errado. Não é foro privilegiado, é foro especial por prerrogativa de função. Muito bem. Quer ver uma questão interessante que também chegou ao STJ? O agente foi embarcar com droga dentro do corpo. Na sala de embarque, ao demonstrar nervosismo quando os policiais se aproximaram, aquela pessoa foi convidada a ir até o body scan. O body scan é o raio-x. Bate uma foto da pessoa e aquele body scan, ele detecta drogas dentro do estômago e intestino da pessoa. A pessoa engoliu cápsulas de droga. A pergunta é: a submissão do agente ao body scan viola o princípio do nemo tenetur se detegere, também chamado no continente europeu, na Alemanha, na Espanha, Portugal, nemo tenetur se ipsum accusare? Professor Paulo Sumariva, que bom sua presença, o cara da criminologia, grande mestre, excelente livro de criminologia, recomendo, sempre recomendo a todo mundo, tá? Grande livro, Criminologia, 5ª edição, capa vermelha, editora Ímpetus, tá? Você que foi da prova para delegado de polícia, tem que saber criminologia? Tem, Paulo Sumariva, ele está aí me prestigiando. Obrigado pela presença, Paulo, sempre bom ter você por perto. Então vejam, perguntava eu, olha a questão interessante, Paulo, o sujeito é flagrado no aeroporto, aliás, ele é conduzido no aeroporto para uma sala onde ele é sujeito ao body scan, né? E aí tira lá a fotografia, o raio-x, e se detectam drogas no seu estômago. É o caso da mula, sim. A pergunta é, a sujeição dele ao body scan configura violação ao princípio da não autoincriminação? Configura violação ao nemo tenetur se ipsum accusare? Nemo tenetur se detegere? Sim ou não? Aliás, não é detegere, porque latim não tem proparoxítona, é detegere. Viola ou não viola? Bom, isso chegou ao STJ. E o STJ entendeu que não viola, por não, olha que interessante, por não se tratar de uma prova invasiva. Não há ali colheita de material daquela pessoa que está a transportar droga. Apenas se fez um raio-x do corpo da pessoa, logo entendeu o STJ que não há violação ao princípio da proibição da autoincriminação. Ok, amigos? Muito bem. O que mais é importante? Para encerrar a live de hoje, que vai ser mais curtinha, porque eu foquei nesse tema específico, a transnacionalidade do tráfico de drogas, ela tem uma dupla natureza jurídica. A primeira nós já falamos aqui, não falamos? Qual é? A primeira é uma causa de determinação de competência na Justiça Federal, artigo 70. A segunda natureza jurídica da transnacionalidade, qual é? Ela é uma causa de aumento de pena lá do artigo 40, inciso 1 da Lei de Drogas. Então, além de a transnacionalidade fixar competência na Justiça Federal, ela funciona como uma causa de aumento de pena lá do artigo 40, inciso 1 do Código Penal. Tá bem? Uma última questão sobre esse aumento. Além de aumentar a pena pela transnacionalidade no artigo 40, inciso 1 da Lei de Drogas,
O inciso 7, parece-me 7, 8 por ali, também traz a majorante do tráfico interestadual, que é o tráfico praticado entre vários estados da federação, ou entre esses e o Distrito Federal. O agente traz uma droga do Paraguai para São Paulo, mas ele entra no Brasil pelo Mato Grosso do Sul, passa pelo Paraná e vai para São Paulo. A finalidade é levar a droga do Paraguai para São Paulo, mas a droga entra do Paraguai no Brasil pelo Mato Grosso do Sul, passa pelo Paraná e depois vai para São Paulo. A pergunta é, eu tenho um tráfico transnacional e interestadual, sim ou não? Sim ou não? Bom, que é transnacional porque veio de fora do país, mas vai incidir a interestadualidade? Isso chegou ao STJ, que disse que não. Não, por quê? A intenção do agente não era disseminar a droga em vários estados da federação. A intenção do agente não era praticar o tráfico em vários estados da federação. Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. A intenção dele era levar a droga para São Paulo, mas por questões geográficas, para chegar até São Paulo, a droga passou pelo Mato Grosso do Sul, Paraná e chegou em São Paulo. A intenção, o dolo do agente não era esse, era levar a droga do Paraguai para São Paulo. Portanto, disse o STJ, a meu ver, corretamente. Nesse caso, temos só um tráfico transnacional. Não se fala em transnacional e também interestadual. Tá bem, gente? Bom, e aí eu encerro por aqui. Nesses 17 minutos, eu foquei na questão da competência do tráfico de drogas em algumas questões relevantes. Tá bem? E quero dizer mais uma vez que foi um prazer estar com vocês. Essa questão, ela cai em prova de concurso federal e estadual e eu quis focar nos tópicos mais importantes, como sempre, direto ao ponto, aprofundado, sem blá blá blá, sem reme-reme, sem... como é que eu vou dizer? Sem mágica e sem oferecer facilidade para vocês, tá bem? É difícil, é complexo, é complicado, tem que estudar, tem que meter a cara, tem que ver, tem que rever, tem que ler, tem que reler. É o caminho, tá? Não caiam nessas facilidades que vendem para vocês. É difícil. Se te vendem facilidade, é porque a sua vida vai ser difícil depois. Agora, quem te passa dificuldade, como realmente quer tornar a sua vida depois mais fácil, tá bem? Amigos, obrigado pela companhia. Na semana que vem teremos mais um tema específico nesse nosso grupo de estudo, que, como eu sempre digo, é um espaço semanal, gratuito e profundo, tá bem? A vocês um abraço, até semana que vem e tchau.